Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai se dedicar a apresentar, de forma geral, ondas eletromagnéticas planas, monocromáticas, tudo bem? Então suponho que a gente já viu aqueles fundamentos iniciais de ondas eletromagnéticas, e agora vai particularizar esse estudo para ondas monocromáticas, ou seja, de frequência bem definida, e planas, que se propagam em uma única direção, tudo bem? A gente faz esse recorte, com essas ondas planas, e a gente, de forma geral, ondas de formatos genéricos, a gente pode fazer com uma superposição de ondas planas. Então, uma onda policromática, você vai basicamente modelar como sendo uma superposição de ondas monocromáticas, tudo bem? Então, vamos aqui, passando para cá, Então, qual que vai ser a cara de uma onda plana monocromática? Então, primeiro, ela vai ter um comprimento de onda ou uma frequência bem definidos, tá? Então, a gente pode escrever isso como sendo uma função cosseno, certo? A gente vai ter, então, uma coisa que vai ser um cosseno aqui que oscila, com um certo K, seria um Kz na fonte, e qualquer coisa que seja depois disso, tem um atraso associado à velocidade de propagação, A velocidade da onda é v, e eu vou supor aqui, de forma simplificada, que a gente tem uma onda que se propaga apenas na direção z, certo? Qualquer outro caso que você tenha, uma direção de propagação x, y, z qualquer, você pode reajustar o seu sistema de eixos, para uma coordenada z', uma nova coordenada ser aquela direção em que a onda se propaga, tudo bem? Então, isso aqui acaba caindo nesse mesmo caso. E uma fase delta qualquer aqui, tá bom? Então, a parte vetorial desse campo elétrico, tá? Ela estaria absorvida então por aquele E0, tá? Flechinha, tudo bem? E a gente escolheu dessa forma, um campo elétrico depende apenas de Z e T. Isso facilita bastante as nossas contas, tudo bem? Vamos apresentar aqui algumas coisas. Por exemplo, percebam que eu tenho uma função cosseno lá em cima que depende tanto da coordenada espacial Z quanto da coordenada temporal T, Então, a gente tem aí definidos, portanto, um período espacial, que é o comprimento de onda. Basicamente, é o comprimento que eu tenho que andar, ao longo da direção de propagação para a função se repetir, para o campo elétrico se repetir, certo? Então, a gente vai adicionar esse Z lá em cima de um lambda, tal que essa adição de um lambda signifique uma adição de uma fase de 2π, que, portanto, se repete. Então, K lambda é igual a 2π, de onde a gente isola esse K, e a gente tem basicamente a relação aqui entre o vetor de onda, que é esse K, e o comprimento de onda, que é o período espacial. Tá bem? Então, um é 2π sobre o outro. Tá? Então, ou lambda 2π sobre K, ou o K é 2π sobre lambda. Tudo bem? De forma análoga, a gente tem um período temporal, que basicamente é o que a gente precisa adicionar lá no t, certo? Esperar um tempinho tal que essa função se repita ao longo de todo o espaço. Tudo bem? Então, uma coisa oscilar no espaço, outra coisa oscilar no tempo. Então, a gente vai adicionar esse tzinho de um tzão, um período, e kv tzão é igual a 2π, certo? Então, a gente pode repetir a definição do K, Percebam que aqui à esquerda foi o que eu fiz, Então, eu vou trocar o K por 2π sobre lambda, Vt igual a 2π. Divido os dois lados por 2π, Vt sobre lambda igual a 1. Então, a gente tem que a velocidade de propagação dessa onda, certo? É igual a lambda sobre t, certo? E para a gente chegar naquela famosa equação das ondas, basicamente a gente tem que o inverso do período é a frequência. Então, nós temos que, para ondas eletromagnéticas, tal qual qualquer outra onda, a gente tem que a velocidade da onda é igual ao produto lambda f, certo? Então, a gente tem aqui a nossa... serve para qualquer onda, mas também serve para ondas eletromagnéticas. Tudo bem? E em termos de ômega e k, certo? Normalmente o que a gente faz em ondas eletromagnéticas, certo? É chamar de ômega o que multiplica
o tempo, né? Então a gente acaba chamando de ômega esse produto do K que multiplica V, que multiplica o tempo, tá bom? Então a gente define em ondas planas monocromáticas, né, esse produto KV como um ômega, KV como um ômega, e basicamente a gente pode então escrever aqui a nossa velocidade como sendo ômega sobre K, certo? Então a gente tem aqui a nossa relação aqui entre velocidade, ômega e K, que acaba que a gente em geral vai usar mais essa relação aqui do que até a parte de cima. Tudo bem? Mas são completamente análogas. E então, o campo elétrico aqui da onda, ele será, portanto, escrito como sendo E0, né, que é a amplitude com caráter vetorial embutido nele, cosseno de Kz, certo? Menos ômega t mais um determinado delta. Tudo bem? Então aqui a gente tem uma cara geral de uma onda plana monocromática que se propaga no espaço na direção z. Tudo bem? Então a frente de onda, tá? É importante falar, né? Ela depende de um z fixo, né? Então a frente de onda é um plano, né, com um z constante no espaço. Tudo bem? Isso aqui está tudo escrito em termos reais, com funções reais, etc. Né? Mas na hora de fazer as contas, né, nessa análise aí de superposição e afins, né, é muito útil a gente usar números complexos. Tá? Então a gente vai passar de funções trigonométricas para exponenciais complexas com um truque da notação complexa. Basicamente a gente vai escrever, né, essa função real, né, como sendo uma parte real de uma função complexa, né? Um campo elétrico complexo, que agora eu vou escrever com esse tio, certo? Então, tudo que tiver com tio indicado significa uma função vetorial, certo? Complexa, né? A gente, se quiser o que está de fato acontecendo, na realidade a gente só tira a parte real. E a gente vai para o domínio complexo por uma questão de simplicidade na hora de fazer as contas, derivadas e afins, né? Então, para a gente ter uma função complexa cuja parte real da esse cosseno ela seja fácil de se trabalhar, eu vou basicamente escrever como sendo um E0 com tio, certo? Então vai ser uma amplitude, que agora vai ser complexa, certo? Exponencial de Kz menos ômega t mais um delta, certo? E a gente pode inclusive até absorver essa fasezinha aqui, certo? A gente pode absorver na nossa amplitude, dado que nossa amplitude é complexa, tá bom? Então a gente acaba ficando, né? Eu vou colocar aqui um linha aqui, e a gente absorve essa fase na própria amplitude, tá? Ela pode ter uma fase complexa e a gente tem basicamente Kz menos ômega t aqui, tá? Então esse aqui é o jeito que a gente consegue escrever uma onda eletromagnética, né, com essa notação complexa, de uma forma um pouco mais enxuta, que se propaga em Z, tudo bem? O caso geral, né, de ondas eletromagnéticas desse tipo, né, a gente vai trocar aqui por um produto vetorial. Então, no caso geral de uma direção de propagação qualquer, a gente vai ter aqui uma amplitude complexa, certo? E aqui vai ter um K vetorial, R vetorial menos ômega t, idem para campos magnéticos, certo? Então, no caso geral, né? Então a gente vai ter um caráter vetorial para o vetor de onda, por isso que ele chama vetor de onda, tá, gente? Então vai ter um 2π sobre os lambdas aplicado em cada uma das três direções, certo? E aí o caso, né, que é onde se propaga em Z, esse K tem apenas direção Z e esse produto aqui interno reduz-se a apenas Kz, certo? Então isso aqui é o caso geral dessa notação complexa. Tá? E para que serve essa coisa toda, né? Basicamente para a gente conseguir demonstrar algumas características dessas ondas planas, né, monocromáticas. Então,
algumas características gerais delas, né? Então, uma é que as ondas são transversais. Então, como é que a gente prova isso, né? Então, a gente pode, por exemplo, tomar o divergente de E igual a zero, tá? Então, se a gente toma esse divergente de E, o que a gente observa? O divergente é a derivada em x, né, da função aqui ex, tá? Mais a derivada em y do EY, mais uma derivada em z do EZ. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Porque eu estou olhando aqui o caso em que uma onda se propaga em uma região em que não há cargas livres, certo? Então, a onda ela se propaga por simples, né, realimentação aí de oscilações elétricas e magnéticas, né, dos campos elétricos e magnéticos. Tudo bem? Como eu vou usar o caso em que a onda se propaga em z, tá? Qualquer derivada aqui com respeito a x ou com respeito a y se anula, certo? Portanto, o que a gente observa aqui, gente? É que a minha derivada em z das minhas coordenadas aqui em z, isso aqui é igual a zero. Portanto, de duas uma. Esse cara aqui ou é nulo ou ele é uma constante. Tá? Eu não vou me interessar aqui por qualquer solução constante porque ela não oscila, né? Então, na prática, a gente tem aqui uma coisa ali oscilando, né, que não seja constante. Então, basicamente, a gente vai ter que, para o caso oscilatório, a gente vai ter que o nosso EZ aqui é zero, tá? E que, portanto, a gente tem que a componente do campo elétrico na direção de propagação Z, tá? Ela é nula. Portanto, a oscilação do campo elétrico tem que acontecer apenas em coordenadas x e y, tá? Então, a perturbação aqui do campo elétrico está dentro da frente de onda. Isso aqui, gente, é completamente análogo para B, né? Então, percebam que para B, o que acontece? A gente tem ainda aqui o divergente de B e é nulo, tá? O B tem a mesma cara, como vocês conseguem ver aqui em cima, do campo elétrico e que, portanto, para o caso oscilatório, a gente vai ter que o BZ também é zero, né? O B complexo sendo zero. Quando eu tiro a parte real, eu vou ter a parte real continuando sendo zero, tá bom? Então, as ondas eletromagnéticas planas, né? Elas vão ser transversais, tá? Então, a gente consegue demonstrar isso, né? Que as ondas eletromagnéticas são sempre transversais quando elas estão se propagando, tá bom? Outra coisa interessante é que a gente sempre tem aquele desenhozinho, né? De uma propagação aqui num vetor K e a gente tem uma oscilação do campo elétrico, certo? E uma oscilação aqui do campo magnético, tá? Então a gente normalmente faz um campo elétrico perpendicular ao campo magnético que se propaga na direção K, tudo bem? Então a gente tem que os campos elétricos e campos magnéticos são perpendiculares, tá bom? Então a gente consegue mostrar isso basicamente desenvolvendo essa expressão, né, que o rotacional do E dá menos a derivada do B, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é partir para o domínio aqui complexo, tá? Porque isso vai facilitar as minhas contas, tá bom? Então, esse rotacional aqui do E, a gente escreve basicamente como sendo um x chapéu, y chapéu, z chapéu, derivada em x, derivada parcial em y, derivada parcial em z, tá? Do E0x, E0y, e a gente já acabou de mostrar que não existe coordenada em z, tá bom? Então, a deriva tá para a esquerda, esse rotacional, e à direita, né, a derivada em t, gente, percebam que basicamente faz parecer um menos i ômega, né, multiplicando o b,
certo? Então, é menos I ômega B, certo? Dessa história toda, de novo, algumas coisas aqui somem, né? Isso aqui é zero, isso aqui é zero, porque a gente tem uma onda plana que só depende do Z, né? E o que sobrevive nessa história toda, tá? E a derivada em Z, né? Percebam que a derivada del t, né? É menos I ômega, tá? A derivada em x, del x, igual a del y, é análogo a zero, tá? E del z, tá? Basicamente vai aparecer um ik multiplicando, tá bom? Então, se você tomar essa expressão aqui em z, né? A derivada parcial em z basicamente faz aparecer um ik do nosso frente ao nosso campo elétrico, tá? Isso aqui a gente pode colocar sem o zero. Aqui é o x e o y aqui sem nada de amplitude, tá bom? Então, nessa história toda, o que aparece, né? Então, portanto, vai ter mais em y, né? O x, tá bom? Então, vai ter um ik que multiplica, que são as derivadas aqui em z, tá? Então, vai ter um E0x, tá bom? Em y, menos, né? Que é a outra, a contra-diagonal aqui, passando, menos um E, y, aqui vai ser um x, e aqui vai ser um y em x aqui, tá? E menos I ômega B, tá bom? Então, basicamente vai ser isso aqui. Tá. E esse menos aqui com esse menos vai virar um mais. Tá, o menos lá da fórmula. Tá bom? Então, a gente tem agora que a gente pode matar esse I com I. Ok? Esse comportamentozinho aqui do x com y, o menos EY com x, a gente pode escrever como sendo basicamente um produto vetorial, tá bom? Então, essa troca aqui de componentes, basicamente a gente escreve como sendo um K que multiplica Z vetorial E, tá? Basicamente isso, né? Sobra aqui um ômega e B, tá bom? Esse pazinho aqui, deixa eu colocar aqui um pouco mais claro, um K que está na direção Z, né? A gente vai ser basicamente, o caso geral vai ser um K na direção Z. É basicamente, gente, o próprio vetor K, tá? Ele tem o módulo do K e a direção de propagação, que no nosso caso é o próprio Z, tá bom? Então, a gente tem aqui o K vetorial E, tá? Sobre ômega vai dar igual ao B. Então, a gente guarda aqui essa expressão aqui, uma expressão bastante útil, tudo bem? Que é o que a gente deseja. E o que a gente tem de importante aqui nesse resultado? Perceba que eu tenho um campo elétrico que tem uma determinada direção, eu faço um produto vetorial com o vetor K e obtenho o vetor B, certo? Quando eu tiro as partes reais todas, isso aqui vale para essas notações complexas e vale para as partes reais delas, tá bom? Então, a gente tem, né, que por o B poder ser obtido de um produto, né, vetorial KE, né, a gente tem que, portanto, o E ele é perpendicular ao B ponto a ponto. Tá? Então, em cada ponto a gente tem que o E é perpendicular ao vetor B, certo? Então, essa aqui é a nossa segunda propriedade que a gente demonstra aqui para as ondas eletromagnéticas, tá? E, em terceiro lugar, para encerrar esse nosso vídeo, a gente tem uma relação entre as amplitudes, tá? Porque essa equação aqui, além de fornecer as direções dos campos, nos fornece também uma relação entre as amplitudes, tá bom? O K e E são perpendiculares, porque a onda ela é transversal. Então, basicamente, a gente tem que
KE sobre ômega igual a B, tá bom? Então, isso aqui é verdade. Mas lá no começo da aula, a gente demonstrou quem que era K sobre ômega. K sobre ômega é 1 sobre V, tá bom? Então, esse cara aqui é igual a 1 sobre V. Eu vou deixar 1 sobre V no caso geral, né? Mas no geral, no vácuo, isso aqui vai acabar sendo velocidade da luz C, certo? Mas no caso geral que está no meio material, a gente tem uma velocidade, certo? E, portanto, a gente tem aqui a amplitude E0, tá? Agora fazendo em termos de amplitude, sobre V, vai ser igual a amplitude B0, tá? Do campo magnético, certo? Portanto, na hora que eu tenho uma oscilação elétrica mais forte, né, mais intensa, com amplitude maior, a oscilação do campo magnético também vai aumentar a sua amplitude, porque uma está ligada à outra, basicamente por uma velocidade, que é a própria velocidade da onda eletromagnética, tá bom? Então, isso aqui são noções gerais de ondas eletromagnéticas planas e monocromáticas, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Eu vou ficando por aqui. Até mais.